não é? E vamos lá, ao público, né, que está participando aqui e online também. As perguntas são muitas, eu me sinto contemplada com meus companheiros que já responderam a várias aqui. Eu queria pegar apenas alguma coisa que dá tempo aqui nesses minutinhos. A questão aí que o Tiago colocou, ele se dirigiu aos parlamentares, senhores deputados, com o esquema do PLP 459, que desvia recurso dos impostos de contribuintes brasileiros a entidades financeiras, como que o Estado vai financiar seus custos? Não vai. Hoje o orçamento já está apertado. Olha quantos direitos sociais desatendidos. Com o dinheiro vazando por fora para esse esquema, vergonhosamente por fora, é o que o doutor Cristiano chegou a mencionar. Ele estima que em cerca de 10 anos vai minguar o orçamento público, porque esse esquema da securitização é um esquema de pirâmide financeira. Para o ente fazer uma dívida disfarçada de 200, como foi em Belo Horizonte, ele teve que pagar por fora 880 mais correção mais juros. Isso é completamente insustentável. Exige uma outra emissão. É pirâmide. Cada vez mais recursos terão que vazar por fora. Não é possível que o parlamento brasileiro vá aprovar essa excrescência. Isso não pode passar, tá? Isso aí, se esse projeto fosse claro, e ele é todo truncado, como nós mostramos aqui, se ele fosse claro, ele precisaria ter um artigo só, deputada Sami, que como jurista, o que a senhora acha? Se ele viesse com a seguinte redação: autorizar União, Estado, DF, município, a autorizar uma dívida pública disfarçada, que não é contabilizada como dívida, e que ainda mais é paga por fora dos registros orçamentários. É paga com o desvio dos tributos que pagamos, que todos os contribuintes pagam, desviados por fora do orçamento. Se esse projeto viesse só com esse artigo, ele teria alguma chance de passar? Ele seria refutado. Mas é disso que trata esse projeto. Isso não é dito. Ele é todo truncado, como nós mostramos aqui, todo cifrado, e, ademais, ele derruba a lei de responsabilidade fiscal sem dizer que está derrubando. Tá? Porque, caso contrário, ele não passaria. Esse projeto corre nesse Congresso Nacional em regime de urgência desde o Senado. Não passou por CCJ, não passou por Comissão de Finanças e Tributação, cai de paraquedas no plenário. Por quê? Porque ele não resiste a 5 minutos de análise séria, de análise jurídica séria, como as exposições do doutor Antônio e do doutor Cristiano aqui demonstraram, ou análise financeira séria. Esse projeto, a vantagem das instituições financeiras, está exatamente nessa camuflagem, nesse sigilo, tá? E que nós precisamos denunciar. Eu faço um apelo a todas as entidades que participam dessa audiência pública, todas as entidades da sociedade civil que apoiam a auditoria cidadã, para fazer um grande barulho, porque esse projeto de lei desvia dinheiro de tributos por fora do orçamento para pagar a dívida ilegal que ele gera. Tá? Vou responder só mais uma pergunta do José Bueno, que fez várias perguntas, e uma delas foi lida pelo deputado Glauber, na qual ele questiona a utilização da tabela Price, que é o juros sobre juros. Por que ela é aplicada no sistema da dívida brasileira se ela é condenada pelo Supremo? Sim, tem uma súmula do Supremo, súmula 121, que proíbe
juros compostos, que é exatamente o juros sobre juro, a tabela Price, em operações. Isso aí, gente, quando se trata de interesses do setor financeiro, parece que tem um regramento à parte. A coisa fica à parte. A dívida pública não é discutida, o Tribunal de Contas já disse que não tem contrapartida financeira, mas fica assim mesmo, fica fora do teto, não é debatida, a auditoria está lá há 30 e tantos anos no artigo 26 do ADCT, mas ninguém faz auditoria, tá? Nós estamos lá no judiciário brigando por uma auditoria dessa dívida, brigando para cumprir a Constituição, no fim das contas, várias denúncias de bolsa banqueiro, de desvio, de incorporação de dívida privada, dívida de bancos, dívida de multinacionais, transformadas em dívida pública, e tudo fica assim, à parte. E tudo no sigilo. O companheiro pediu que a gente dissesse quem. No caso da dívida pública federal, é tudo sigiloso. Essa é uma das reivindicações da Auditoria Cidadã da Dívida, por uma auditoria. É tudo sigiloso. Você pode supor que quem tem dívida pública são essas famílias que o senhor mencionou, mas isso é uma suposição. Por quê? Não existe, é tudo sigiloso. É tudo sigiloso, tá? Então, nós temos que brigar para que abra, tá? No caso da securitização, foi revelado, porque teve uma CPI lá em BH. Mas no caso da dívida, quem são os detentores dos títulos da dívida? A gente só sabe os blocos econômicos. Bancos têm quase a metade, estrangeiros têm quase 10%. Fundos de previdência, inclusive previdência privada, tem aí uns 15, pouco mais, por cento. Fundos de investimento, outros 15%. O Tesouro Direto não chega aí a 1%, tá? Então, a gente só sabe os blocos econômicos. Agora, os nomes, como o senhor pediu, nós não sabemos, tá? É o capital vadio. O professor Ladislau Dalbo chama de capital improdutivo. É o capital vadio. É o capital que está aí ganhando sobre os juros, a revelia do que diz o Supremo Tribunal Federal. O que diz o Supremo Tribunal Federal não vale quando coloca em jogo os interesses dos banqueiros, tá? O interesse dos banqueiros fala mais alto do que a súmula 121 do Supremo. E continua locupletando, ficando com quase metade do orçamento todo ano, julgando o serviço público nesse desmonte, julgando a maioria do povo brasileiro na miséria. Chega! Chega! E agora, com esse PLP 459, ainda querem avançar e meter a mão no dinheiro que os contribuintes pagam antes que esse dinheiro chegue ao orçamento. Que vergonha! Gratidão, deputada Fernanda, deputado Glauber, que preside essa comissão, e todos os demais, por essa audiência pública em que a gente pode gritar nessa casa, que é casa do povo. Chega! Respeitem a sociedade brasileira. Chega de privilégio para o setor financeiro. Esse esquema não pode passar. Derrubem esse esquema. Chega!